Queridos, nós vamos agora ouvir a palavra do Senhor. E para tanto eu peço que você tenha atenção, que você não se disperse. Não podemos, no momento que termina os cânticos, nos dispersar. Aí é a hora que a gente dá aquela relaxada. Não podemos. Eu sei que o Senhor sempre tem uma palavra boa, uma palavra nova para nós. E eu creio, pela unção e pela orientação do Espírito Santo, que você vai ouvir a voz de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Eu vou ler apenas um versículo de uma história muito conhecida. Uma história que já fora contada tantas vezes, que talvez quando você começa a ouvi-la de novo, você pensa, será que tem alguma coisa diferente que eu já não sei? Será que eu tenho alguma coisa a mais para aprender dessa história? E às vezes, quando a gente lê um texto muito conhecido, à primeira vista é que você pensa, não, hoje vai ser aquilo que eu já sei. Nunca pense isso, porque sempre os momentos para começar, eles se renovam na nossa vida. E Deus às vezes quer falar algo com você hoje, que Ele não falou numa outra vez que você ouviu esse texto. Então preste atenção na voz do Espírito Santo de Deus, principalmente. 1 Samuel 17, eu quero ler apenas o versículo 32 com vocês no momento. Diz assim: Davi disse a Saul: não deixes que ninguém te desanime por causa dele. Teu servo lutará contra esse filisteu. Amém? Vocês sabem de quem eu estou falando já sabem de qual é a história, já sabe que nós já ouvimos muito dessa história, e eu tenho certeza que vamos ouvi-la muitas vezes mais, e ainda assim nós continuaremos aprendendo alguma coisa. Eu creio nisso. A palavra de Deus realmente ela é viva. A palavra de Deus ela se renova, ela se aplica a um momento que você está vivendo, que você às vezes nem sabe. Um versículo que você já leu tantas vezes, uma história que você já ouviu tantas vezes, e você nem percebe como que ela pode renovar suas forças. Hoje eu quero falar para vocês, o tema, de algumas lições que a gente tira e aprende quando nós vamos enfrentar os nossos gigantes. Davi enfrentou um grande gigante, a gente sabe que ele era realmente grande. Golias tinha 2,95 m, mais ou menos. Se você acha que um jogador de basquete que tem 2,10, 2,15 é alto, imagina um cara de 2,95 m. Agora imagina que ele tinha uma couraça de bronze de 60 quilos, uma lança de 7 quilos, tornozeleiras de bronze, o cara todo aparamentado, tudo assim, protegido. Esse era o alvo de Davi. Então hoje eu quero trabalhar com você esse tema sobre algumas lições que a gente pode tirar para nós vencermos os nossos gigantes. Você tem gigantes na sua vida para você lutar contra eles? Você já conseguiu identificar alguma situação que parece que é, intransponível? Ou talvez uma situação que você viva, que você não vê uma solução, parece que ela é grande demais, parece que você não tem forças para chegar lá. Então vamos aprender com uma pessoa que tinha tudo também para achar que não poderia vencer esse seu gigante. Vamos aprender com uma pessoa que também não tinha condições humanas nenhuma para poder superar esse desafio tão grande. Então eu quero destacar rapidamente quais são as 3 lições que eu aprendi aqui. Poderiam ser mais, mas eu separei só 3 para nós aprendermos hoje. A primeira coisa que eu quero que você aprenda junto comigo é que não podemos dar ouvidos aos que tentam nos desanimar quando temos que enfrentar ou assumir algum desafio. Não podemos dar ouvidos quando alguma pessoa, querem nos desanimar. E para isso você vai acompanhar comigo o versículo 28 a 30. Agora abra a sua Bíblia de novo. 1 Samuel 17. Essa história é uma história que eu não vou contá-la, mas você já conhece. Davi aceitou o desafio de lutar contra Golias. Golias estava ali, afrontando o povo de Deus. Ninguém teve coragem, Davi teve. Davi não fora para a guerra, Davi fora levar alguns mantimentos para a guerra. E naquele momento que ele ouviu esse filisteu afrontando o povo de Deus, o exército de Deus, foi quando ele aceitou o desafio. Mas no momento que ele aceita o desafio, no momento que ele vê aquele gigante como o seu desafio, ele ouviu algumas coisas que de repente fariam pensar que não era para ele aquilo. Olha o versículo 28 a 30, o que diz? Quando Eliabe, seu irmão mais velho, o ouviu conversando com aqueles homens, ficou furioso com Davi e disse: por que vieste para cá
E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço o teu orgulho e a maldade do teu coração, pois desceste para ver a batalha. Versículo 29, Davi respondeu: o que fiz eu agora? Não posso nem conversar? E aí preste atenção no versículo 30. Então se voltou para o outro, em outras versões, virou-se para o outro lado e continuou ouvindo as perguntas que tinha feito, como tinha respondido da primeira vez. Queridos, a primeira coisa que eu aprendo quando você tem alguns gigantes na sua vida, quando você tem que enfrentar situações que aparentemente você não daria conta, é que sempre você vai poder escutar alguém dizendo que você não é capaz, dizendo que talvez você não vai conseguir, que talvez não era para você estar nesse negócio. A maioria das vezes, quando nós vamos enfrentar os nossos desafios, se nós não prestarmos atenção, que quando alguém vem falar conosco: olha, o que você está fazendo aqui? Por que você assumiu essa situação tão difícil? Quem é você que você pensa que pode chegar lá? Se você não virar os ouvidos, ou tapar os ouvidos, não virar o rosto, se você não olhar para o seu alvo, se você não seguir em frente, dificilmente você vai conseguir vencer essa dificuldade, ou esse alvo, ou esse desafio. Davi nos ensina que ao virar o rosto, ao não dar atenção a Eliabe, ele mostra que ele não estava atento às críticas, que ele não estava nem aí quando alguém disse que ele não podia, ou que ele era incapaz, ou ele não tinha força para aquilo, ou que talvez ele fosse até ser derrotado. Ele precisava dar de lado, vamos dizer assim, não dar ouvidos. E aí, quando você ouvir dizer que você não tem condições, que você não vai conseguir, quando você ouvir alguém dizer que você não era para estar fazendo aquilo, que aquele serviço não era para você, que isso é muito difícil para você, o primeiro conselho que Davi nos ensina é: não dê ouvidos, vira de lado, segue em frente, porque se você tem objetivo, você sabe o que você está fazendo, você vai alcançar esses objetivos quando você não desanima. E para desanimar, muitos vêm, irmãos, muitos vêm para nos desanimar. Mas se você prestar atenção, aí você com certeza não vai seguir em frente. A segunda coisa que eu aprendo, e que também é uma lição para nós nessa noite, é que eu preciso lutar com as minhas próprias armas. Muito interessante tirar essa lição desse texto. Eu preciso lutar o meu desafio, a minha luta, com as minhas próprias armas. Presta atenção no versículo 38 a 40. Pode abrir e continuar lendo comigo. Versículo 38 a 40. Saul colocou sua própria armadura em Davi, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Versículo 39. Davi pôs a espada sobre a armadura, tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo, então disse a Saul: não consigo andar com isso, não estou acostumado. E Davi tirou. É preciso lutar com as próprias armas, irmãos, com as suas próprias armas. Você pode até, de repente, admirar alguma pessoa que tem um talento, uma capacidade enorme. Talvez você pode até assim ficar impressionado que algumas pessoas têm um jeitinho de resolver tudo, de vencer problemas, de passar por cima de desafios. Talvez você pode assim até querer que as pessoas resolvam as coisas do jeito dela e você também vai resolver. Mas uma lição que eu tiro aqui nesse texto é que nós temos que lutar com as nossas próprias armas. Davi era acostumado com outro tipo de batalhas ou com outros tipos de problemas. Ele não era acostumado com a guerra, ele não tinha ainda vestido uma armadura, não pego em espadas. Davi apenas era um pastor de ovelhas. Em nenhum momento ele teve medo de enfrentar os seus desafios no campo. Quando o Davi, não sei se vocês já leram, mas quando o Davi diz que já pegou um leão pela barba, e pegando-o pela barba, ele o feria, parece simples ouvir ele falando isso. Parece que qualquer um de nós faria isso. Mas não. As armas que Davi tinha eram armas forjadas do Deus Todo-Poderoso. A fé que Davi tinha, a coragem que Davi tinha, a capacidade de enfrentar o desafio do jeito dele, sabe, a maneira de não encarar o problema como maior do que ele pode ser resolvido, era totalmente diferente, por exemplo, de um Saul alto, bonito, forte, acostumado com as batalhas e que achava que para se vencer um gigante daquele tamanho, era necessário ter uma armadura muito boa, ter uma espada muito boa, estar muito bem preparado, ter anos de guerra.
Davi então manda tirar tudo aquilo. Davi não conseguia caminhar com aquilo. E Davi então vai enfrentar o seu oponente com as suas armas. Não eram armas de brinquedo, irmãos. A gente poderia até brincar com isso. Pareciam armas de brinquedo. O estilingue, né? Eram armas da fé. Eram armas de coragem. E eu quero assim ilustrar com essa questão das armas, que a gente lembra com isso, a parábola dos talentos, por exemplo. Você já deve ter lido Mateus capítulo 25, quando a Bíblia diz que o Senhor deu 5 para um talentos, 2 para outro e 1 para outro. Quando você luta com as suas próprias armas, com as suas próprias forças, os seus desafios, Deus te capacita com aquilo que você precisa. Se você, por exemplo, tem um desafio para 5 talentos, e eu imagino que esse texto da Bíblia de Mateus 25 fala que quando Deus deu 5 talentos para um, 2 para outros e 1 para outro, Deus está nos ensinando com isso que tem obras que só quem tem 5 talentos pode fazer. Tem situações que só quem tem 2 talentos pode fazer, ou só precisa-se de 2 talentos. Mas tem situações que com 1 talento você pode fazer. Deus não vai dar 5 talentos para quem tem uma obra de 1 talento. E Deus não vai dar 1 talento se você tiver um desafio de 5. Está dando para entender? Deus vai te capacitar para qualquer desafio que você tenha que enfrentar. Mas você vai precisar usar o talento, a arma que Ele te deu. Não era com a arma de Saul que Davi iria vencer Golias, mas sim com as suas próprias armas. A terceira coisa que eu aprendo com esse texto, que pode nos ensinar algo muito importante nessa noite, e eu diria que aqui para mim é o que eu aprendo que me dá mais alegria quando eu leio esse texto. É aquilo que me deixa mais esperto quando eu tenho que vencer alguma coisa ou quando eu tenho que enfrentar um desafio. É nesse momento dessa palavra, nesses versículos, que eu me situo, talvez que é onde a gente menos se prepara. É nessa hora que eu penso que a gente mais vacila, que a gente é mais desprevenido. Porque se você concordar comigo, nesse momento, essa terceira lição que a gente aprende, que é: seja cauteloso, conheça as suas limitações. Muitas das vezes você já leu esse texto, talvez você não pensou, ou talvez já ouviu alguém falando sobre isso, mas talvez você não aplicou para a sua vida, que você não tirou essa lição na sua vida. Veja comigo o versículo 40 e depois o versículo 49 de 1 Samuel 17. Seja cauteloso, conheça as suas limitações. Versículo 40. Então, ele pegou o seu cajado, escolheu 5 pedras de um riacho, 5 pedras lisas, né? Colocou-as na bolsa, no alforje de pastor que carregava, aproximou-se do filisteu com a sua funda na mão. Ok? Vai para o versículo 40 agora. 49, desculpa. Versículo 49. Então Davi colocou a mão no alforje, tirou ali uma pedra, lançou-a com a funda, ferindo o filisteu na testa, a pedra se cravou na testa dele e ele caiu com o seu rosto em terra. Queridos, presta atenção. Conheça as suas limitações, seja cauteloso. Por que Davi pegou 5 pedras? Já parou para pensar nisso? Por que 5? Sabe, eu fiquei tentando entender isso. Talvez pareça simples, e talvez seja simples, mas muitas das vezes passa desapercebido por nós. Davi acreditava que aquele Golias ia ser morto. Quando Golias falou: você manda um rapaz, um menino, poxa, está brincando comigo? Eu sou um gigante, vocês estão mandando um garoto para lutar comigo. Davi disse assim para ele: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Hoje mesmo as aves vão comer dos exércitos dos filisteus. Hoje mesmo todos esses exércitos vão estar caídos na terra mortos. Gente, Davi sabia o que estava falando. Ele cria que aquele homem já estava morto. Você consegue entender isso? Por que ele pegou 5 pedras? Eu acredito, fazendo uma análise do texto, que Davi era um cara prevenido, queridos. Se ele errasse a primeira, ele precisava de mais 4 chances. A terceira. Davi foi para a batalha sabendo que ele não podia errar.
Mas eu acredito também que ele já tentou arrancar uma goiaba com um estilingue, ou uma manga, ou uma maçã. E eu tenho certeza que em algum momento da sua vida ele jogou o estilingue e errou a pedrada. Eu tenho certeza que Davi já tinha errado alguma vez na vida dele. Eu acho que ele já preparara aquele estilingue outras vezes, e ele já tenha mirado algumas pedras. Eu vou acertar aquela árvore lá em cima. E ele foi, pum, errou. Davi sabia que podia errar. Davi conhecia as suas limitações, de que ele não era perfeito. E ele não podia ir para a batalha com uma pedra apenas. Mas a Bíblia diz, no versículo 49, que apenas com uma pedra ele destruiu o gigante. O que ele fez com as outras 4? A Bíblia não vai falar para nós aqui. Mas eu tenho certeza no meu coração, pelo menos da maneira como eu aplico esse texto, de que é muito melhor ser prevenido quando você vai enfrentar um gigante que você não conhece. E outra coisa, você tem que ser prevenido quando você sabe das suas limitações. Eu já enfrentei muitas situações parecidas com essa. Então você vai desarmado. Você vai com pouca munição. Você vai meio que, não, isso aqui é fácil para mim, já lidei com isso. Eu já sei onde é que eu vou parar com isso. Queridos, tem situações na vida que nós enfrentamos situações tão difíceis, gigantes tão difíceis, que nós não podemos errar. Então eu penso que Davi nos ensina a ser cauteloso, a ser prudente e a saber que ele precisaria estar preparado se a batalha demorasse um pouco mais. Às vezes as batalhas demoram mais do que a gente planeja. Infelizmente as nossas armas, as nossas munições se acabam e a gente continua na batalha desfalecido porque não se preparou antes. Algumas pessoas estão enfrentando situações que começaram a enfrentar no início do ano. No início do ano você estava totalmente armado, lendo a Bíblia, sabe, orando, se preparando, enfrentando. O tempo vai passando, a batalha não acaba, a luta não termina. O desânimo vem, você não tem mais pedras. Você não pegou 5 pedras, você pegou 2, 1, 3 talvez. Mas você não se preparou o suficiente para permanecer na batalha. Nem sempre se vence uma batalha de primeira. Davi venceu de primeira. A Bíblia menciona que uma pedra ele destruiu Golias. Mas não é sempre assim, queridos. Nós precisamos ser cautelosos. Nós precisamos nos armar realmente espiritualmente. Nós precisamos saber que às vezes nós vamos enfrentar Golias, gigantes, que nós vamos ter que ter mais vigor, perseverança. E eu aprendo com isso então, com essa simples ilustração de 5 para 1, de que Davi estava realmente preparado. Se precisasse, ele daria mais 4 pedradas naquele cara. Isso é importante. Se precisasse, ele tinha tempo para dar mais 4 pedradas, porque ele tinha as pedras. Irmãos, eu sei de muitas pessoas que começam orando por um determinado problema. Ora pelo problema. Daqui a pouco para de orar. O problema não acabou, o gigante não foi vencido, mas parou de orar. Falta pedras. Pessoas que começam, mas não terminam. Então eu aprendo nessa noite com algumas desses ensinamentos, dessas lições que eu tiro de Davi. Não sei se você tem escutado as pessoas te desanimando, por exemplo. Não sei. Algumas pessoas falando que você não pode fazer determinadas coisas. Talvez você tenha dado ouvidos. Davi não deu. Eu não sei se você tem tentado vencer suas batalhas com as armas dos outros. Tentando imitar as pessoas. Tentando admirar. Não, puxa, é daquele jeito que eu vou fazer. E faz não dá certo, porque não é a sua arma. Deus te capacitou para vencer as suas batalhas. Mas eu também não sei se você não tem deixado de se preparar melhor para quando você vai enfrentar os seus gigantes. Eu não sei quantas vezes você já perdeu batalhas porque você não tinha munição. Quais são as nossas munições, queridos, que a gente às vezes não leva para a batalha? Você já parou para pensar nisso? Quais são? Eu destaco sempre, a gente acaba sendo um pouco repetitivo. Mas para gigantes iguais Golias aqui, para situações iguais você pode estar vivendo na sua família, no seu casamento, sabe, aquela situação que você sabe que não é comum, que é um gigante que está acima das suas forças. Eu penso
que levantar de madrugada é um bom horário para você orar por essa batalha, por esse gigante. Seria uma pedra. Eu penso que um jejum seria muito importante para você vencer esse gigante. Seria muito importante. Eu penso que a leitura sistemática da palavra de Deus, a leitura aplicada à sua vida, a leitura estudada, meditada, refletida, seria uma boa pedra para você vencer determinados gigantes. Eu penso que apresentar-se a Deus como um culto, como uma oferta suave, como uma adoração perfeita ao Senhor, não ficando em casa à toa, sem motivo, por exemplo, é uma grande pedra que você tem deixado de lado, e isso tem sido uma constante na nossa vida nos dias de hoje. Vamos quando queremos, adoramos quando queremos, e muitas das vezes essa pedra a gente deixa já esquecida. E a Bíblia diz em Hebreus, não deixando a nossa congregação como alguns têm feito. E aí, essa pedra fica largada. Eu penso que uma boa conversa de comunhão uns com os outros é uma boa pedra para nós compartilharmos. Quantos de nós poderíamos ser mais fortalecidos se nós dividíssemos mais a nossa carga um para os outros? Se nós confiássemos mais em ter comunhão, compartilhar nossos desafios, nossos gigantes, pedir para as pessoas orarem por nós, dizer, olha, eu preciso de força, eu preciso de ajuda. Essa pedra muitas pessoas já não usam mais. Não dá, irmãos, para vencer gigantes se nós não ficarmos atentos. Não dá para nós vencermos as nossas batalhas se a gente estiver desarmado. Eu gostaria de convidar você agora para orar. Orar. Eu não sei quais são os desafios que você tem enfrentado, mas quando eu falo de um assunto como esse, irmãos, eu tenho certeza no meu coração de que cada um aqui sabe onde é que se aplica. É quando uma enfermidade bate, às vezes, um problema familiar, um problema conjugal, problema de emprego, falta de dinheiro, várias áreas da nossa vida têm sido desafiadoras para nós. Mas eu gostaria que nós aprendêssemos com algumas lições que aprendemos hoje, que nós podemos vencê-las, nós podemos superá-las, mas nós precisamos estar atentos e atentas a essas lições que nós aprendemos. Vamos ficar de pé para orar? Você pode agora colocar diante do Senhor a sua causa. Nesse final de culto eu quero que você coloque diante do Senhor o seu desafio, aquilo que tem realmente te feito batalhar mais, aquilo que tem te feito realmente perder um pouco mais o sono, mas que nessa noite você vai apresentar diante do Senhor e vai dizer, Senhor, não vou ouvir ninguém que está tentando me desanimar, vou lutar com as minhas forças e vou estar preparado com as armas que o Senhor tem me dado. Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus eu te agradeço pelas experiências que nós encontramos na Tua palavra. Eu quero nessa hora, Deus, pedir que o Senhor possa sondar cada coração. Ó Deus, vem de encontro à necessidade do Teu povo, dos Teus servos. Senhor Deus, venha dar direção nesse momento, que o Teu Espírito Santo, Deus, possa capacitar cada pessoa que está aqui nessa noite, para poder viver uma vida cristã vitoriosa, Deus, não recuando, não desanimando, ó Deus, não dando ouvidos a pessoas que querem realmente atrapalhar a sua batalha, mas eu peço que em nome de Jesus, possamos firmar hoje um compromisso, Deus, de depender somente de Ti, ó Deus. Eu quero Te agradecer, Pai, pelas Tuas misericórdias, Te agradecer, Deus, pelo Teu poder sobre a nossa vida, e dizer que nós somos dependentes do Senhor, em nome de Jesus, amém.